Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o João, eu toco teclado nos Ministérios de Música. E me foi dada a missão de falar com vocês um pouco sobre o temor do Senhor, né? Para abrir essa nova série do mês. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com a leitura do livro e também com algumas coisas que eu pesquisei depois que me fizeram um grande impacto, assim, no conhecimento mesmo do que significa isso, do que a gente pode tirar com isso, do que isso vai influenciar a nossa vida de ministério, a nossa vida de adoração e a nossa vida de louvor, né? Porque é ministério de música. Mas antes, né, para começar bem, vamos dar uma orar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, Pai querido Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor ofereceu hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela chance de estarmos aqui. Obrigado pela saúde, pela vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia agora, Deus. Nós te agradecemos por nossa liderança, nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós te agradecemos pela chance da vida, por tudo. Pai, continua conosco, nos abençoando, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá uma semana abençoada, Senhor, cheia da tua presença, Deus. Aleluia, Senhor, ministra aos corações, Senhor, através desses devocionais, Senhor, e que nós tenhamos cada vez mais membros mais íntimos de Ti, Deus, para que o nosso objetivo final, que é o louvor, Senhor, que é a adoração, seja atingido, Senhor, e que as pessoas sejam tocadas, Senhor, pela Tua presença através de nós. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, começando, eu quero dar a definição de temor, porque até eu mesmo tinha a ideia de temor, quando aparecia na Bíblia, era sempre medo, era sempre, temer a Deus, ter medo de Deus, não sei o que. Mas não, assim, pesquisando um pouquinho, eu percebi que nós temos dois tipos de temor principais que a Bíblia nos diz, que é o temor ruim e o temor bom. O temor ruim é aquele que foge do Senhor, aquele que foge do Senhor com pavor, como se ele fosse um problema. É mais ou menos aquele temor daquele tipo de pessoa que peca a semana inteira e às vezes tem medo de ir na igreja no domingo ou no outro dia, porque senão se eu entrar lá dentro eu pego fogo, não sei o que, porque eu tô muito errado. É um temor que deriva de uma desconfiança, de um ressentimento para com Deus. Isso, cara, está muito errado. Porque a própria Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Como que a gente vai ter medo de uma coisa que já nos é dada? Entende? Outra coisa também, se você não está em Cristo, cara, se você não confia nele, você teme a ele de todas as formas erradas. Porque você não vai acreditar, você vai continuar tendo ressentimento de algumas coisas e você, felizmente, não vai ter a dependência necessária dele. Isso até tá lá em, eu deixei notado aqui, tá lá em Hebreus 10, 26, 27. Aqui. 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. E o simples fato da gente não temer o Senhor da forma correta ou simplesmente negligenciar isso pode trazer realmente um fogo consumidor para a vida da gente, para a vida das pessoas que não temem a Ele corretamente. Mas falando agora um pouco sobre o temor bom, ele é o princípio da sabedoria, como está escrito lá em Salmos. Lá em Salmos. Aí você fala, princípio da sabedoria, mas que tipo de sabedoria é esse? Voltando lá para Hebreus, princípio da sabedoria. Se você conhece, se você, como ele disse lá, se você tem um conhecimento da verdade, você não peca. Você teme a Deus do jeito certo. E o temor é o princípio para você atingir isso, para você ter o conhecimento verdadeiro. A reverência indica conhecimento. A reverência a Deus nos faz abrir caminhos que às vezes a gente nem imaginava que seria possível. Mas pelo simples fato da gente reverenciar, da gente respeitar o que está acontecendo ali, a presença de Deus que está ali, isso pode mudar totalmente a vida da gente, como a gente vai ver lá na frente. Um pouquinho. Eu achei muito interessante essa definição de temor, que é meio que um resumo de como isso é tratado em Provérbios. É admirá-lo de forma amorosa, reverente e submissa.
temor não é a gente ter, ai, cara, Deus está aqui, e agora eu vou ficar, porque senão ele pode, como ele diz lá em Hebreus, ele pode me queimar, não sei o quê. Não. Quando você teme a Deus, você tem que admirar ele de forma submissa. Você tem que dizer: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Quem vai enviar, envia-me a mim, Deus. Eu estou aqui. Deus, eu te amo. Eu quero ter reverência contigo porque eu te amo. Eu quero ter reverência contigo porque a simples presença do Senhor aqui pode mudar muita coisa. Entende? A reverência vem através da intimidade com Deus. Não tem como a gente falar: não, eu quero chegar na hora do culto e eu quero prestar atenção em tudo, eu quero ser aquela pessoa exemplar, eu quero estar servindo e quero que as pessoas vejam Deus em mim. Mas como é que se eu não tiver intimidade, se eu não tiver secreto com Deus, né? Como que eu vou ter essa reverência? Como que vai ser me ensinada essa reverência? Infelizmente não vai ter, assim, como você transbordar de algo que você não é cheio, de algo que você não tem. E principalmente pra gente, né, o Ministério de Música, cara, mais da metade do culto tá na nossa mão. A gente tem geralmente 10 ou 15 minutos de fluir antes. A gente tem... O culto abre com música, o culto tem dízimo com música, o culto tem visitante com música. Se a gente não tiver essa reverência, a glória não vem. Se a gente não tiver esse respeito pelo que está ali, se a gente não tiver essa consciência quando a gente senta para tocar, quando a gente vai cantar, as pessoas que cantam, as pessoas que tocam vão lá e não tem isso, Deus não está lá. Achei muito interessante o que a Ami disse pra gente nessa última quinta. Ele falou naquela passagem, né? Se me buscardes, achareis, né? Falando sobre a busca de Deus. Se a gente buscar fama, a gente vai ter fama. Se a gente buscar olhares, a gente vai ter olhares. Mas se a gente buscar Deus, a gente vai trazer Deus. Isso vai ser revelado através da nossa intimidade. Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Agora um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Como é que a gente vai temer, como é que a gente vai admirar, respeitar e ter reverência por algo que a gente não conhece, por algo que a gente não tem dimensão de como funciona. Aí tá. O livro Temor do Senhor, aquele que até tá lá no grupo, ele traz um capítulo só falando sobre isso. Mas vou dar umas pinceladas aqui nos negócios que eu achei importante. Quanto maior a consciência da grandeza de Deus e o poder de Deus, maior vai ser o nosso temor. Porque imagina aí, cara, você tá na presença hoje, né? O sacrifício de Jesus no exorcismo. A gente tem a presença do Deus que criou tudo. O Criador tá ali com a gente. O Criador tá passeando ali na frente com a gente enquanto a gente tá tocando. Se a gente reverenciar Ele, se a gente tiver temor com Ele, tá ali com a gente. Porque a própria Bíblia diz também: quando estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. E sabe, uma passagem muito interessante, falando sobre a grandeza de Deus, uma passagem muito interessante que fala no livro, foi a morte de Santo Agostinho, né? O cara era um filósofo pré-socrático, se eu não me engano. O cara era topado, velho. Ele provou a existência de Deus com base nas teorias de Platão, tipo de mundo inteligível, mundo sensível. Ele provou a existência de Deus. Ele tem várias descrições, ele tem vários livros falando sobre como Deus é, como Deus atua, como Deus age na metafísica, né, dentro da filosofia e afim. Mas, cara, o testemunho da morte dele é incrível. Não pela morte, mas o que aconteceu. Ele disse que ele estava no leito de morte e ele estava já parando de respirar, né? Ele estava já partindo para com Deus. E disse que ele parou de respirar, né? O coração parou de bater. E disse que nesse mesmo momento o quarto se encheu de uma presença tão gloriosa. Ele fechou os olhos e o quarto se encheu de uma presença tão forte de Deus. E quando ele abriu os olhos, ele disse:
vi Deus. E tudo que eu escrevi não passa de palha. Gente, imagina, o cara literalmente ele dedicou a vida inteira a estudar, a ir mais a fundo sobre isso. E ele falou que os vários livros que ele escreveu não passam nada. Porque ele viu Deus, ele viu a grandeza, ele pôde contemplar Deus. E a gente também pode ter essas experiências se a gente pedir, se a gente clamar. Deus ele pode nos mostrar pelo menos um pouquinho da glória dele, como aconteceu com Moisés. E quando a gente para pensar na imensidão, na vastidão do universo, cara, eu fico assim, como pode, né? Como pode a gente ser só um pedacinho de algo gigantesco que ainda tem muito mais que não foi nem observado, cara. Que não foi nem documentado, não foi nem visto. Tem uns versículos que eu pesquisei que tipo, são incríveis, velho. Tipo, Deus não criou somente a terra, mas todo o universo. O céu declara isso, diz lá em Salmos. Os céus, a criação, declara o poder, a grandeza de Deus. Olha só, ele organizou as estrelas dos céus com os dedos. Gente, o nosso Sol, ele tem acho que aproximadamente, acho que são 30 ou 40 mil quilômetros quadrados de diâmetro. Isso é muita coisa, cara. Agora imagina você contar, você pegar cada uma dessas, todas, na palma da sua mão. E pensar que esse mesmo Deus está ali com a gente. Está ali com a gente cantando, está ali com a gente tocando, está ali com a gente na hora do culto, está ali com a gente na nossa vida. Esse mesmo Deus, cara. Olha só, ele conta o número de estrelas. Ele sabe cada um e chama pelo nome. Gente, a gente tem um universo observável que vai muito para frente. E a gente tem uma parte que a ciência não consegue chegar, que tem muito, eles dizem que tem muito mais galáxias, muito mais estrelas. Mas ele sabe cada uma. Ele sabe o nome de cada uma, ele sabe contar, ele sabe o número de cada uma, ele fixa as estrelas no céu. Gente, ele está assentado sobre o globo da Terra. Imagine, a Terra tem 12.700 km de diâmetro, uma bolona assim, bem grande. E ele está sentado em cima, ele pôs seu trono em cima da cúpula da Terra, como diz outra versão. Os terraplanistas não gostam, né? Mas olha só, tempão já falando que a Terra não é plana, né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pelo poder da sua palavra. Como diz lá em Gênesis, né? Haja luz e houve luz. E só pelo poder da palavra dele. E tem uma vertente que acredita e provou cientificamente que a luz surgiu quando houve, né? Assim, fazendo um paralelo com o Big Bang, a luz surgiu num trilionésimo de segundo após a explosão, né? Assim. E aí, muitos pesquisadores atribuem isso a Gênesis. Como é que pode? Toda a luz visível que viaja 300 mil quilômetros por segundo, toda essa luz aparecer em um trilionésimo de segundo. Você dividir um segundo por 1 milhão. Eu acho que Enfim. É muito pouco tempo para tanta luz aparecer. Mas é por quê? Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando a gente entende que esse mesmo Deus está com a gente volta lá para a definição de temor. A gente admira, a gente respeita, e a gente tem reverência, e a gente ama. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A gente ama Ele, mas não é por conta das coisas que Ele pode dar pra gente. Quando a gente tem essa compreensão, a gente tem que amar e reverenciar Ele pelo que Ele é. E para acabar, para encerrar, eu quero falar só sobre um pouco sobre as consequências, né, desse temor bom, né, a Deus. O que a gente ganha com isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a história, uma história que toda vez que eu leio, foi minha mãe que mostrou ela, é muito interessante. Sabe
ver como a presença de Deus pode mudar alguma coisa, pode mudar o ambiente. O simples fato da gente reconhecer isso. Contexto: Israel tinha acabado de recuperar a arca lá no Antigo Testamento. Israel tinha acabado de recuperar a arca dos filisteus, né? Aí deixaram lá na casa de Abinadab. A arca no Antigo Testamento ela simbolizava o símbolo máximo da presença de Deus. Tinha todo um cuidado para manusear, tinha todo um cuidado para transportar, porque era o símbolo, era Deus na terra, literalmente. A gente não tinha eles não tinham o Espírito Santo, né? Assim, era Deus na terra aquilo ali, por isso que tinha que ter o máximo cuidado, tinha que ter o máximo temor, a máxima reverência. Quando foi instituído lá no Êxodo, né? Tinha todas umas regrazinhas. E nesse período que a arca ficou lá na casa de Abinadab, ela ficou 20 anos lá e nada aconteceu. Literalmente 20 anos e nada aconteceu. Por quê? Porque ele se acostumou com a presença. Ele e sua casa. Porque a Bíblia diz, alguns indícios dizem que seus filhos eram crianças, ou seja, eles cresceram vendo a arca. Eles cresceram vendo o pai negligenciando a presença da arca. E para eles era assim, imagina, você tem uma arca da aliança na sua sala. A presença de Deus na sua sala e você tratar como objeto normal. Você não ter gratidão pelaquela presença. Você não ter zelo pelaquela presença. Eles perderam a noção de valor, do valor daquilo. Eles trataram a presença de Deus, a glória de Deus manifesta, como algo comum. Isso não mudou em nada. Pelo simples fato, isso não mudou em nada na vida deles. Eles ficaram 20 anos com a arca e não mudou nada. Mas aí Davi decide levar essa arca, né, tirar ela da casa de Abinadab e levar para a casa de um giteu, Obed-edom. Gente, com 3 meses a arca na casa dele, a Bíblia diz que ele e sua família prosperaram. Por quê? O Senhor abençoou tudo o que ele tinha. Por quê? Pela consciência da presença e do temor pelo Senhor. Para ele e para sua casa, não só para ele, era uma honra ter a presença de Deus lá dentro. E Deus, ele reconhece isso. Deus viu a reverência, a admiração, o respeito, o amor. E Deus, ele não deixou isso, sabe? Assim, Deus, ele recompensou. Com 3 meses, por conta da consciência, por conta da gratidão, por conta daquilo que ele a presença, pela simples consciência da presença de Deus lá. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. Tanto que as gerações dele serviram no templo depois. Uma coisa que era algo de muito respeito na época. Então, sabe, gente, para acabar mesmo, eu queria que vocês realmente tivessem essa consciência. Que esse mês, essa série do mês, trouxesse para nós, traga para nós, né, essa consciência sobre o temor do Senhor, sobre aquilo que a reverência, o respeito podem trazer no nosso meio. Porque, gente, a gente tem uma arma muito poderosa, que é a música. É uma arma muito poderosa, tanto que o inimigo ele investe pesado na música, porque ele sabe que a música vai em lugares que uma palavra não vai. E eu tenho certeza que quando a gente estiver ali numa quinta-feira ou em algum outro momento, se a gente tiver com respeito, se a gente tiver ali com a consciência de Deus está aqui, eu não vou ter medo, mas eu vou respeitar, vou admirar, Deus está aqui com a gente. A gente pegou as músicas, sim, mas o Espírito está livre aqui. Vai ser tudo executado perfeitamente, porque a gente tem a consciência daquilo que Ele é para nós. Isso pode mudar totalmente, gente, a nossa dinâmica de culto, como o louvor é executado, como as vidas daqueles adolescentes que chegam lá de
diversas frequências de cabeça, com diversas mentalidades. Um louvor com o coração totalmente entregue a Deus pode mudar muita coisa. Pode mudar até mais que uma palavra. Pessoas podem se converter, pessoas podem mudar totalmente a rota da sua vida, pelo simples fato de escutar um louvor que ecoe a presença de Deus. Um louvor onde a presença de Deus seja manifesta, seja real. Então, né? É isso. Amém. Me pediram para cantar, né? Olha, eu não sei, mas vou tentar aqui. Esse é um hino que me faz realmente pensar sobre a grandeza de Deus e como sabe, essa grandeza, ela impacta com várias coisas na gente. Desde criança que eu escutei esse hino, eu ficava imaginando, né? Gente, um trono, né? Pelos séculos, os séculos eu pensava, era muito tempo, velho. Como é que pode ele continuar tanto tempo assim? Mas, né? Amém.
bênção, de prosperidade na vida de cada um de vocês. Vamos orar para encerrar, né? Senhor Jesus, Pai querido Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que nos foi ensinado hoje. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, Deus. Obrigado, Senhor, por uma semana abençoada. Obrigado, Deus, por uma consciência, Senhor, da Tua grandeza, de quem Tu és, Senhor, e um temor maior a cada dia, Senhor, para que nós possamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.